O nome da senhora? O nome da senhora? Leonice da Silva Flor. Quantos anos a senhora tem? 68, 69. O nome da sua mãe? Rosalina Alves Martins. Seu endereço? Eu mudei de endereço há poucos tempos, Não recorda? não recordo. Hoje está sendo julgada Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor por um homicídio que ocorreu no dia 11 de agosto de 2020. A vítima, o seu filho, Tony da Silva Flor. Eu vou ouvi-la como informante. A Ana Cláudia conviveu quanto tempo com o seu filho, Tony? Ela casou com ele, tem 15 anos que ela estava com ele, né? 15 anos. E como era o relacionamento deles? A senhora tinha muito contato com eles? Frequentava a residência deles? Tinha, ele morou junto comigo 7 anos, ele e ela. 7 anos. E como que era o relacionamento deles? Era assim, como um casal normal, né? Não era assim, tinha uma perturbação, brigava, mas no outro dia já estava tudo bem. Ele chegou alguma vez de agredi-la fisicamente? Não, na minha presença, nunca vi isso na minha presença, não. E a senhora alguma vez ficou sabendo se ele agrediu? Ela ficou com hematomas? Não. Ela nunca comentou com a senhora também? Nunca comentou. E geralmente quando eles brigavam, ele saía de casa? Ele saía de casa e ia para o hotel. Várias vezes ele fez isso? Não foi várias vezes, não. Foi umas 4, 5 vezes que ela tocava, né? Ela tocava. E quando os dois moravam na casa da senhora? Não, depois que eles mudaram. Eles tiveram 2 filhas lá na minha casa. Uma hoje tem 11 anos e a outra tem 10. Aí ela queria uma casa. Aí ele comprou a casa e foi para a casa deles. Mas eu estava lá todo sábado, todos os domingos, nunca vi essas coisas, não. A senhora sempre teve um bom relacionamento com a Ana Cláudia? Eu não ouvi direito. A senhora sempre teve um bom relacionamento com a Ana Cláudia? Tive. Quando ela morava comigo, sim. Depois que ela mudou para a casa dela, que ela ficou meio assim, vamos supor, meio querendo ser alguém, ser poderosa, entendeu? Aí ela já começou a torcer o narizinho. E sobre a morte do seu filho, como que foi? Quem contou para a senhora? Como que foi o comportamento dela durante o tempo que ocorreu a investigação? Porque da morte do seu filho até a prisão do Igor, podemos dizer que decorreu 1 ano. Foi um dia antes de completar 1 ano, ele foi preso. Foi. Como é que foi? Eu sei que foi assim, né? Ela não falava nada comigo.
Ela fez tudo por baixo dos panos, entendeu? Não falava comigo, nem com ele, mas um relacionamento muito bom. Uma semana antes dela mandar fazer isso com ele, eles foram para o resort lá no Rio Manso, ficaram lá uma semana de férias. Com as crianças. Com as crianças, onde eles levavam Quem as programou, crianças. ele ou ela? Hã? Quem programou essas férias nesse resort? Foi a Ana Cláudia ou Era o a Tony? Ana Cláudia, os dois, né, junto, os dois. E tudo estava transcorrendo normalmente. Normalmente. Mas ele falou para a senhora em algum momento que pretendia separar dela? Falou um dia, ela tocou ele de casa, ele foi para o hotel. E ele ficou lá uns 8 dias sem saber, que ele não falava nada dessas coisas para mim, com medo de dar, porque eu tenho depressão, com medo de dar alguma coisa, né? Aí quando foi um dia, ele me ligou, mãe, eu queria falar com você. Eu falei, uai, fala, você não está falando? Aí ele foi e falou assim, mãe, eu vou me separar da Ana. Aí eu falei para ele, meu filho, faça o que você vê que dá certo para você, eu quero ver você feliz. Aquilo que você vê que dá certo, você faz. Só que não conta para ela, porque ela é perigosa. Falei assim para ele. Por que é perigosa? Perigosa, porque quando ele falava em separar dela, ela quebrava tudo dentro de casa. Tudo, tudo, tudo. Então, em outras oportunidades, ele queria separar dela também. Fala novamente. Em outras oportunidades, ele já tinha intenção de separar da Ana. Não, ele não tinha essa intenção como ele tinha depois que ele foi para o hotel. Quantas vezes ele foi para o hotel? Ele foi umas 4, 5 vezes para o hotel. Um dia ele saiu e falou para mim, mãe, eu estou saindo sem roupa, sem chinelo, sem nada, que a Ana fechou as portas, tudo, e me deixou lá fora. E não sei para onde ela foi. Então eu vou para o hotel. Eu falei, passa numa loja e compra uma roupa e um chinelo. Aí foi que ele fez isso. E foi aí que ele falou para a senhora que estava com a intenção de separar dela. Foi. Ele disse que ele estava tendo um relacionamento com outra pessoa? Não, não. Nunca fiquei sabendo que ele tinha outra pessoa. E ela? Aí ele falou, só já não separei dela ainda, porque eu tenho as minhas 3 filhas que eu amo muito. Porque ela é muito agressiva. Fala uma coisinha para ela, ela já joga tudo no chão. E vai quebrando. Um dia eu fui lá limpar a casa dela, e ela também saiu de casa, quebrou tudo e saiu de casa. Aí ele foi e falou, mãe, vamos lá em casa limpar a casa, que a Ana quebrou as portas. Aí eu fui. Peguei lá, juntei todos os cacos de vidro, todas as coisas, e ele chegou, falou, ó, mãe, vamos deixar tudo limpinho que eu vou mandar colocar as portas. Como era o Tony como filho? O Tony como filho era um bom filho, um bom irmão, amigo, até tem uns amigos aí dele que até tá chorando lá fora, que era amigo dele do coração. Bom amigo mesmo, não acho uma falha. Pode procurar, doutor Marcos. Como pai? Como pai, não existe um pai como ele. Até nós tiramos, eu tenho umas fotos, e ele ia buscar as crianças na escola, ele que levava, ele que buscava, né? Todos os dias? Todos os dias. Ele que levava, ele que buscava. Aí chegava lá na escola, esperava sentado as meninas sair da escola. Quando as meninas saíram, era naquela escola adventista, tinha um salão grande, tem até foto, ele dançando e brincando com as meninas. E ela? A Ana? A Ana não. A Ana nunca foi buscar as meninas, nunca deu carinho para as meninas.
A única coisa que ela, quando ela queria brigar com ele, ela falava para a mais velha, vai lá para o quarto que eu não quero ver sua cara, porque você tem a cara do seu pai. Quando o Tony morreu, quantos anos tinham as crianças? Quantos anos? Tem uma de 11, uma de 10 e uma de 6. Hoje ou na época do crime? Ele foi morto. Depois que ele foi morto. E eu nunca vi, nunca mais, depois que ele foi morto, nunca mais eu vi elas. Não? Não, porque com a avó... quem elas estão? Elas estão com a mãe dela. Até em setembro agora, dia 25 de setembro, a mais velha completou aniversário, né? E se eu mandar um presente para as meninas, a velha não recebe. E não deixa eu falar com as meninas, fica fazendo assim na cabeça das meninas. Aí eu mandei um presente para elas e mandei a pessoa levar e falar que não sabia quem tinha mandado aquele presente para Beatriz. E vamos no dia que seu filho morreu. Quem avisou a senhora? Quem me avisou foi minha filha. Minha filha foi lá na casa da Ana, levar o bebê dela para a Ana cuidar, que ela ia fazer uma compra de aniversário do bebê. Aí a Ana ficou com ele. Aí ela chegou lá e falou, cadê o Tony? Ela falou, o Tony nunca vai para academia esse dia. Hoje ele foi cedo. Ele foi 6 horas, ele saiu, porque uns amigos ligou para ele ir lá para academia. Aí ele foi. Só ela que sabia que ele tinha ido para academia naquele dia, porque naquele dia não era o dia dele. Só ela que sabia. E a senhora, que hora a senhora ficou sabendo que ele tinha sido baleado? Minha filha chegou e falou para mim assim, ela ia indo para o serviço, né? Aí fazer a compra do bebê. Aí Era aniversário. Aniversário do bebê. Ia fazer na casa dela. Ia fazer lá na casa da Ana, aniversário do bebê. E era quase perto do aniversário do meu filho, ia fazer um aniversário só. Aí, quando a Vívia, minha filha, chegou no centro, a Ana ligou, o Tony levou 5 tiros. Aí ela ligou para a sua filha? Ligou para minha filha. Viviane, né? Viviane. Aí minha filha voltou para trás, pegou o bebê e foi me pegar. Aí quando ela chegou, ela falou, mãe, o Tony levou 5 tiros. Aí eu olhei para ela e falei assim, sabe quem mandou fazer isso? Ela falou, quem? Eu falei, foi a Ana Kraut. Minha filha ficou brava comigo, né? A senhora falou no dia? Hã? No dia ou depois, passado algum tempo? Na mesma hora que ela falou. Na mesma hora que ela falou para mim, mãe, o Tony tomou um tiro. Eu falei, isso foi a Ana Cláudia que mandou. Aí minha filha ficou brava comigo. Você não pode estar falando uma coisa dessa, porque não foi a Ana Cláudia. Eu falei, foi. Aí liguei para meus parentes, tudo e falei. Aí falei, foi a Ana Cláudia que mandou. E teve 2 irmãos meus que concordou com isso. Falou, é verdade. Foi a Ana Cláudia que mandou. Eu falei, pois eu não vou falar nada, porque eu não posso julgar, mas eu vou guardar isso no coração para sempre. E foi ela que mandou. E ela ficou 1 ano convivendo comigo dentro de casa, chorando, entendeu? Chorando, junto comigo, e eu sabendo que era ela. Aí falei, não posso falar, né? Ela levava a senhora na delegacia para conversar com o delegado? Ela foi umas 2 vezes comigo, mas eu ia lá direto para falar com o delegado. Mas a senhora, então, na maioria das vezes ia só, sem a Ana? Sem a Ana. Eu fui com a Ana no dia que pegaram o Igor, aí quando soltaram o Igor do camburão,
Eu ainda peguei na cabeça dele assim, levantei e falei, fala, porque quem mandou você fazer isso e por que você fez isso? E ele não me respondeu. Eu falei, fala, porque na justiça você vai falar. Aí subi as escadas, né, do delegado. Subi, aí o delegado foi e falou para mim, a senhora fica aqui nessa sala? Eu falei, fico. Aí fiquei na sala. A Ana subiu com a senhora? Aí, quando foi uns 5 minutos, a Ana chegou lá, na sala, ficou lá. Aí um policial desceu e falou para ela assim, o que você está fazendo aqui? Você desce e vai esperar lá do outro lado da rua. Eu já sabia, né? E eu não desconfiei. Desconfiava, sim, mas não, naquela hora, aí eu fiquei com dó dela lá fora, sozinha, desci. E como ela estava? Primeiro eu falei para ela, Ana, quando o Igor chegar aqui, me ajuda a pegar ele, quando ele sair do camburão, me ajuda a levantar a cabeça dele e vão perguntar para ele. Ela falou, vamos. E quando o Igor desceu do camburão, ela segurou num poste que tinha e ficou quietinha, não se mexeu. Não fez nada. Eu falei, Ana, você não falou que ia me ajudar? Ela não fez nada. E ela estava nervosa? Estava muito nervosa e ligando para um rapaz e falando, sei que vai sobrar para mim. Aí eu escutei e falei, vai sobrar o quê, Ana, para você? Ela falou, não, é umas mercadorias que veio de volta e vai sobrar para mim. Mas ela estava conversando com o rapaz. Como que a senhora sabe que era um rapaz? Porque eu ouvi a conversa. Ela falando, vai sobrar para mim. Então, a senhora ouviu ela falando, mas como que a senhora sabia que ela estava falando com um rapaz? Porque ela falou para mim, vai sobrar para mim. Eu falei, vai sobrar o quê? Ela falou, não, estou falando para o rapaz aqui que voltou umas mercadorias e vai sobrar para mim. E como que era a vida profissional do seu filho? Ele era um representante comercial. E ela também trabalhava junto com ele? Não, ela não trabalhava, ela só ficava em casa. Ela não trabalhava. Aí, quando ele pegou a pandemia, aí ele ficou uns 8 dias de cama, se tratando. Ele pegou Covid. Aí ela pegou a frente. Aí foi onde ela tirou o gosto e viu que estava dando muito dinheiro o serviço dele. Aí ela ficou de olho e nos bens dele. Aí foi aonde ela contratou uma pessoa para tirar a vida dele, porque ele queria separar, ela ia ficar com pouca coisa, né? Então ela pensou assim, eu tiro a vida dele e fico com tudo para mim. Entendeu? E no inventário? Como que foi o inventário? Ela não fez inventário de nada, ela foi vendendo tudo. Ela vendeu uma moto que ele tinha de trilha, né, de andar com os amigos, fazer trilha. Ele tinha um Corolla zero, que ele tinha comprado não fazia nem um mês. Um Corolla zero e uma casa boa, ali perto do Belvedere, uma casa muito boa. Eles tinham. A casa era de um advogado, né? Ele comprou de um advogado e deixou para passar por nome dele quando terminasse de quitar a casa, que era agora, final de ano agora. Era um contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Aí esse advogado é advogado dela agora. Aí chegou um tempo, aí o carro ela vendeu, eu na garagem. E pegou outro mais caro ainda. Aí com 2 meses ela foi para o Rio de Janeiro. Foi passear, se divertir, que tinha se libertado, né? Foi. Aí quando ela vinha vindo embora, ela ligou para nós que tinham roubado o carro. Com tudo dentro. E o celular dela também? Tudo. Roubou roupa, roubou... Ele tinha um cordão bonito, grosso. Roubou
tudo, tudo, tudo. Os computadores, tudo que ela levou, ficou dentro do carro. Cachorro, gato, tudo ela tinha levado. E ela viajou para onde? O Rio de Janeiro. Ela levou as crianças? Levou as crianças e a mãe dela. Só passava Quanto tempo depois da morte de seu filho ela foi para o Rio de Janeiro? Quantos tempo? Quantos meses? 2 meses. 2 meses? Ela foi para o Rio de Janeiro. E a senhora tinha conhecimento que ela tinha relacionamento extraconjugal? Com outra pessoa? Eu não tinha. Vim saber depois. Que ela tinha amante. Agora, um dia, meu filho me falou: mãe, a Ana falou que estava com dor de dente e ela pegou o tablet que estava em cima da cama e escreveu que estava com saudade da pessoa. Minha filha conhece essa pessoa. Estava com saudade daquela pessoa. Eu não sei nem o nome, que eu nem perguntei. Aí ele foi e falou assim: eu mandei ela vir de volta, que eu olhei no tablet e vi. Falei para ela vir de volta. Eu queria falar com ela. Aí, quando ela chegou, eu perguntei quem era esse rapaz que ela estava com saudade. Que ela não estava com dor de dente nenhum, ela queria ver ele, o rapaz. E a senhora ficou sabendo que teve um termo circunstanciado no juizado, onde seu filho foi representado por ter agredido um senhor chamado Sérgio. Sérgio? Sobrenome, se não me engano, é japonês. Japonês? É Sérgio Tadashi. Fiquei sabendo. Só ficou sabendo depois da morte do seu filho ou antes? Antes. O que a senhora ficou sabendo? Eu fiquei sabendo assim, né, que disse que ele tinha brigado com esse rapaz e como ele não estava aguentando o rapaz, que ele era muito forte, ele quebrou uma garrafa e punhou na barriga dele, né? Isso que eu fiquei sabendo, só assim. E o motivo? O motivo? Briga por causa da Ana. Porque quando ela via uma pessoa bonita, mais elegante, ela ficava assim, de cima, entendeu? E as crianças, a senhora não teve mais contato? Não tive mais contato. Não sabe como estão? Não, elas estão bem, porque tinha um amigo do Tony, que é muito rico aqui dentro de Cuiabá. E ele não saía da casa do Tony. E ele gostava muito das meninas. E aí? E ele está dando tudo para as meninas. Ele faz compra para as meninas do mês. Ele está dando as mesmas escolas que meu filho estava dando para as 3. Tudo que elas precisam, ele manda, entendeu? Ele está pagando aluguel de um apartamento para elas, porque o advogado dela tomou a casa, pegou a casa. Porque a casa não tinha escritura ainda. Ainda ia ter escritura. Aí, para ela não vender tudo e ter, sem fazer inventário, minha filha arrumou um advogado e ponhou um advogado para mexer sobre o inventário. Aí foi onde o advogado tirou o nome dela fora e ponhou no inventário. Aí, nessa época, o advogado pegou a casa. E como que era o comportamento do Tony com as filhas? Com as filhas? Era tudo para ele. Ele falava que era o tesouro dele, meus tesouros. Era tudo para ele. Aquelas ele crianças, era carinhoso? Carinhoso. Eu podia até ter trazido meu celular para a senhora ver.
Ele chegava do serviço, sentava no sofá, elas vinham, fazia maquiagem nele, penteava o cabelo dele. Ele que levantava cedo, fazia o café e dava para elas. Arrumava, dava banho nelas para levar para a escola. Quando ela ia levantar, eram umas 10 horas. Ele já tinha levado as minhas para a escola, entendeu? Penteava o cabelo delas, arrumava elas, ficava bem bonitinha. E dela, o comportamento dela com as crianças? Ok? E o comportamento dela com as filhas? O comportamento dela, ela sempre... Agora eu não posso falar nada que ela não era, né? Ela era sempre uma boa mãe. As meninas sempre andavam bem limpinhas. Mas quando ela brigava com ele, ela sempre falava para a mais velha, vai se esconder lá no quarto que eu não quero ver sua cara. Porque você tem a cara do seu pai. Ministério Público. Bom dia, dona Leonice. Bom dia. Eu inicialmente gostaria de lamentar ter que trazer a senhora novamente para ser ouvida. A senhora já foi ouvida no fórum, mas que a senhora entenda que é necessário, é importante para que os jurados possam ouvi-la. Tá? A senhora foi ouvida logo após a prática do crime, e a senhora confirmou exatamente o que a senhora já disse, que quando eles discutiam, o Tony costumava ir para um hotel, né? Mas a senhora mencionou também que quando eles discutiam, a Ana Cláudia sempre pedia para que ele lhe batesse, para que denunciasse ele por violência doméstica. Foi. Sempre falava, me bate na minha cara, me bate, que eu quero levar você para a delegacia, que eu quero que você morre lá dentro. E o que ele fazia quando ela dizia isso para ele? O que ele fazia quando ela dizia isso para ele? Quando ele falava isso para ela? Quando ela falava isso para ele batia, o que ele fazia? Não, batia não. Eu sempre falava, meu filho, faça tudo, mas não bate. A gente nem bate nem mata, porque matar, Deus deu, Deus tira. Eu sempre falava, não bate. Manda embora ou você vai embora. A senhora também já mencionou aqui que ele teria, dias antes, anunciado que desejava a separação. Sim. Tem umas mensagens de WhatsApp printadas, juntadas no inquérito. São mensagens que a senhora que trocou com ele ou foi a filha da senhora? Ele fala, pela primeira vez, nunca pensei em separação, mas juro pela vida das minhas filhas. E um dia, por um acaso, conheci uma pessoa, não sou vagabundo de trocar família por mulher, mas ela é muito minha cara. E a vida que segue, o importante é saber finalizar um ciclo de forma amigável. Seria mensagem nesse teor. Foi para a senhora ou foi para a sua filha? Essas mensagens, a senhora se recorda de ter trocado conversas com ele pelo WhatsApp sobre isso? Sobre o quê? Sobre a intenção dele de se separar. Não, ele falou para mim. Ele falou para mim, mãe, eu quero se separar da Ana. Eu falei, faz o que você entender, meu filho, porque o que você achar melhor para você, você faz. E a senhora se recorda se ele chegou a falar com ela de que tinha intenção de separar? Falou, aí eu falei, você não fala para ela, porque ela é perigosa. Aí ele falou, já falei. Ah, ele já tinha falado. Já tinha falado. Entendi. Dona Leonice, a senhora disse já também aqui, hoje, nesse plenário, que após a morte do Tony, ela ficou 1 ano chorando com a senhora, não é isso? Ficou 1 ano na minha casa, chorando junto comigo e comendo junto comigo. E eu sabendo que no meu coração, eu sabia que era ela que tinha feito isso. Mas eu quis esperar pela justiça. Teve algumas reportagens mostrando alguns eventos que ela teria realizado pedindo por justiça pela morte do Tony.
Que tipo de eventos eram esses? A senhora participava? Como foi isso? Participava, eu participei. Até um rapaz chegou perto dele, achar que era até um deles lá, né? E eu não conhecia, né? Foi e perguntou para ela: o que é isso, Ana? Ela falou: é uma carreata da saudade. Ela que organizava esses eventos? Hã? Ela que organizou esse evento? Ela que organizou, comprou 100 camisetas pedindo justiça. Foi uma carreata? Uma carreata. Pela cidade? Pela cidade. Da academia até na delegacia. Da academia onde ele foi morto até a delegacia? Até na delegacia. Chegou lá, parou e ficou buzinando, e aquele monte de moto atrás. Teve algum outro evento além dessa carreata? Não, que eu me lembro não, parece que teve essa. Quem mais sabia que o Tony estaria na academia naquele dia, naquele horário que ele foi morto? Quem que sabia que ele estaria lá? Só ela. Só ela, porque foi assim, de manhã cedo, um amigo dele ligou dele que estava lá na academia, para ele ir para lá. E não era o dia dele. Ele falou: meu dia é amanhã. Não, mas vem aqui para a gente conversar. Aí ele foi, ela falando que ele deu um beijo nela e falou assim: eu vou para academia. E aí ela falou: o que você vai fazer lá? Porque hoje não é seu dia. Aí ele foi. Quando a senhora foi até o hospital assim que soube do ocorrido? Fui para o hospital, na mesma hora. Ela estava lá? Estava lá. Quais foram as primeiras coisas que ela disse à senhora? Ela mencionou se o tiro era para ele, se não era, se ela sabia quem que tinha... O que ela dizia naquele primeiro momento? Não, para mim ela não falava nada, ela só ficava assim, meia recolhida, sabe? Aí eu perguntei pro guarda: posso subir? Ele falou não, porque ela já tinha conversado com ele para não deixar nem eu e nem minha filha ver o meu filho. Eu não vi ele. A senhora não foi falar com ele? Não vi ele, que ela não deixou. Depois da prisão do Igor, a senhora já mencionou aqui que a senhora foi até a delegacia, né? Que a senhora tinha combinado com ela de abordá-lo, que ela ficou paralisada e a senhora, né? Foi. Ela alguma vez mencionou para a senhora que estaria procurando alguém, um pistoleiro, para matar o Igor? Como foi isso? Sim, eram as 8 horas da noite. Aí ela me ligou. Ela me chama de Nena. Dona Nena, eu estou aqui numa praça e eu bati meu carro. Aí eu falei: com qual das crianças que você está? Ela falou: estou com a Ana Lívia, que é a caçula. Eu falei: pega essa criança e leva para casa. Aí ela falou: não, eu só vou sair dessa praça aqui quando eu achar um pistoleiro para matar o Igor, ainda hoje, dentro da delegacia. Deixa eu ver se eu entendi. Ela estava junto com uma das filhas procurando alguém para matar o Igor. A caçula. Eu falei: leve essa criança para casa, não fica com ela aí não, e você pode amanhecer o dia aí. Você não acha pistoleiro para matar ele, porque senão o processo dele vai ser arquivado. Falei para ela. Aí ela falou: deixa eu falar com a Vívia. Aí eu passei o telefone para a Vívia e fui lá para o quarto cuidar do bebê. Ela, nesse dia ou no dia seguinte, foi na casa da senhora, voltou a tocar nesse assunto ou não? Você lembra? Ela, Ana Cláudia, foi na sua casa nesse dia ou no dia seguinte, voltou a tocar nesse assunto da intenção de matar o Igor ou não? Não. E ela foi na minha casa, ela passou um ano junto comigo. Dona Leonice, a senhora mencionou também que está privada da convivência com as suas netas, né? Tô porque eu já arrumei um advogado, falei com o advogado,
E o advogado falou para mim que eu tenho direito de ver as crianças, que eu tenho direito de ter contato com as crianças, mas ela fez muita cabeça das crianças e as crianças não querem nem me ver, nem eu, nem minha filha. Aí o advogado falou, não, mas não precisa da senhora ir lá. Eu falei, não, eu tenho medo porque a mãe dela esfaqueou o pai dela também. A mãe dela? A mãe dela responde o processo. Por ter esfaqueado o pai? Né? Respondi, agora não sei se ainda está respondendo. Eu sei que uma época nós fomos para Florianópolis, eu, meu filho e minha nora, as crianças, nós fomos passear lá. Aí ela queria ir, mas ficou para trás para pegar um papel da justiça, porque ela não podia sair dentro de Cuiabá. A senhora, pelo que entendi, a senhora vai ingressar com um pedido para que o juiz determine que a senhora possa visitar as suas netas, é isso? Eu posso visitar. Não quero ir lá na casa dela, que ela é perigosa, aquela velha. Sim, a senhora quer ter de alguma forma algum contato com outro local. As minhas netas, ao menos final de semana, na minha casa. A senhora convivia com suas netas? Convivi, elas nasceram dentro da minha casa. Morou 7 anos junto comigo, as netas tudo era ali. Eles moraram, o casal, o Tony e a Ana Cláudia moraram com a senhora por 7 anos? Morou 7 anos na minha casa. Nesse período nasceram as filhas? Nasceram as filhas. Então a senhora viu essas meninas nascerem? Vi essas meninas nascer e ajudava a cuidar. Aí quando foi para ela ganhar a caçula, ela quis uma casa. Aí meu filho comprou a casa, ela foi para casa. Assim que ela foi morar comigo, ela que arrumou as malas e foi para lá, na minha casa. Foi meu filho que levou. Foi ela que foi. E meu filho era noivo. Meu filho era noivo de uma evangélica. E quando pensei que não, ela chegou com as malas. E eu e minha filha choramos quase uma semana, que nós não queríamos esse casamento. A senhora sabe me informar, mesmo não tendo convivência mais com as suas netas, se elas têm conhecimento de que a mãe delas mandou matar o pai delas? Vi falar que ela teve conhecimento agora, porque elas já estão grandinhas. Eu comprei um tablet para cada uma, entreguei lá, porque eu sei que ela sabe revirar tudo, entendeu? E elas vieram saber agora, poucos tempo. Satisfeito, Sênia, é só isso, obrigado. Doutor Antônio Sérgio? Não? Defesa? Fazer o quê? Bom dia, dona Leonice. A senhora mencionou aqui que uma semana antes da morte, eles foram para um resort. Eu queria saber se nesse momento o filho da senhora já havia comentado a intenção de se separar da Ana. Não, ele tinha se separado dela e eu tinha um apartamento, e nesses apartamentos tinha muito apartamento para alugar. Ele alugou o apartamento. Aí foi para lá. Mas logo ela foi lá buscar ele. Aí ele voltou para trás. A senhora tomou conhecimento de alguma separação do casal em que a Ana saiu de casa? Tive. Essa vez que ela saiu de casa e foi lá para a casa da Ediane, que eu também não conheço, uma tal de manicure, também não conheço. E uma vez ela foi no banco, escondido dele, pegou todo o dinheiro dele, que era conta conjunta, né? Pegou todo o dinheiro dele e foi embora. Ela e as meninas. Foi lá pro Beto Carreiro. Aí ficou um tempo para lá, aí mandou falar para ele que o dinheiro tinha acabado. Que era para ele ou ir buscar elas, ou mandar dinheiro para elas vir embora. E uma dessas separações que houveram, a senhora sabe se foi porque o Tony teria traído a Ana com a esposa do primo dele, William? A senhora tomou conhecimento disso? Tive conhecimento. Isso aí. Esse fato aconteceu? Aconteceu. Mas ela já tinha amante. A senhora mencionou aqui também que a Ana tratava a filha dela
em determinados momentos, mal com alguns xingamentos. A senhora chegou a presenciar isso? Ela falava que ele era igual ao pai? Isso. Cheguei. Na casa da senhora ou na casa que eles Na casa residiam? delas. Quando eu ia passear lá, e às vezes ela falava assim: Beatriz, vai lá pro quarto, sai de perto de mim, você tem a cara do seu pai. A senhora mencionou também que depois que eles saíram da casa da senhora, depois desses 7 anos que eles moraram lá com a senhora não tinha tanto contato com eles. Então eu gostaria de saber qual que era a frequência que a senhora via a família. Com qual frequência a senhora frequentava a casa deles? Eu levava assim, porque eu pensei, já que casou, já que estão juntos, que ele pediu para mim no cartório para eles casar, né? Aí eu fui e falei para ele, eu não vou. Ele falou, eu não preciso de você, porque eu já sou de maior. Aí eu fui trabalhar, que eu trabalhava numa padaria dele. Aí fui trabalhar, quando eu cheguei em casa tinha festa, casamento. Mas também depois comecei a tratar ela bem, né? Porque não tinha mais o que fazer, né? Comecei a tratar ela bem, as crianças que foi nascendo eu fui ajudando a cuidar. Então a senhora não participou da festa de casamento deles? Não participei. Tá. E nem fui no cartório para assinar nada. Eu só vou perguntar de novo aqui, que a senhora não conseguia entender. Qual frequência que a senhora ia na casa deles? Uma vez por semana, uma vez por mês? Qual que era a frequência? Eu ia mais assim, final de semana. Eu ia final de semana. Todo final de semana ou com qual frequência? Não, de vez em quando, né? Não era todos, não. Eu ia assim, na sexta, aí vinha no sábado, passava o domingo, era assim. Satisfeita, doutora. Obrigada, dona. Jurados, pergunta? Não? É encerrado o depoimento. Vamos suspender para seu nome, Viviane Aparecida Silva Flor, quantos anos você tem, 43. nome da sua mãe, Leonice da Silva Flor, seu endereço, Rua B, número 62A, bairro Cidade Alta. profissão. Sou gerente financeiro. Hoje está sendo julgada Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor por um homicídio que ocorreu no dia 11 de agosto de 2020. A vítima, o seu irmão, Tony da Silva Flor. Vou ouvi-la como informante. Como era o relacionamento do Tony com a Ana Cláudia? Era um relacionamento bem conturbado, né? Eles... Só que são brigas tipo de casais mesmo, né? Eu mesma nunca presenciei nenhuma discussão deles. Agressões, você presenciou? Nunca presenciei. Nunca. Como que era o seu relacionamento com o seu irmão e com a Ana Cláudia? No início do relacionamento dele, a gente não aceitava, porque ele foi noivo, né, e a gente tinha muito apreço pela noiva dele. Aí ele terminou, por algum motivo, ele era muito jovem, ele tinha 18 anos na época, e como era um relacionamento cristão, ela queria casar logo, né, e acabou que ele era muito jovem, não tinha casa própria, e não deu certo. Aí ele conheceu a Ana Cláudia. Eles saíram com os amigos, inclusive ela foi apresentada a ele por uma amiga dela em comum, e eles saíram e se conheceram. Então, assim, foi um relacionamento que começou muito rápido. Em uma semana, do nada, ele levou ela para dentro de casa, da casa da minha mãe na época, e nunca mais ela saiu. Quando ela completou 18 anos, eles casaram, legalmente, né, no civil. E então por isso que a gente não aceitava, porque a gente não sabia de onde ela veio, de onde que ela saiu, não conhecia ninguém da família. E daí na época eu e minha mãe ficamos assim uma semana
quase sem falar com ele, choramos muito, fomos extremamente contra. Aí ele simplesmente falou para nós que ele era maior de idade, que ele não dependia da nossa autorização para ele casar. E foi quando ele casou com ela. Aí com o tempo, né, eles moraram 7 anos dentro da casa da minha mãe. Eu não morava lá. Eu tinha uma outra casa, né? Eu tinha um relacionamento e eu morava nessa outra casa. E eles, com o tempo a gente aprendeu a conviver e aprendemos a gostar dela, né? Até mesmo porque eles foram casados 15 anos, teve 3 filhas. Então, assim, com o passar do tempo a gente começou a ter uma boa convivência. E ela morou na casa com sua mãe? Morou, ela teve as 2 primeiras filhas na casa da minha mãe. Aí depois, quando teve a segunda filha, estava com mais ou menos uns 6 meses, foi que eles saíram da casa da minha mãe, porque eles conseguiram comprar a primeira casa própria. Mas até então, ela morou de 5 para 7 anos dentro da casa da minha mãe. E o relacionamento dos dois durante o período que esteve na casa da sua mãe era bom? Sim. Alguma vez a Ana Cláudia chegou de comentar com você do seu irmão tê-la agredido fisicamente? Não, ela não contava muita coisa da vida pessoal dela, né? Uma vez, eu lembro que foi em 2016, eu estava de férias, e o Tony me mandou uma mensagem, eu estava fora de Cuiabá, falando que havia pego uma mensagem da Ana para um homem, falando que estava com saudades dele. E daí, nesse ato, ele até falou que eles discutiram nesse período, se não me engano, foi dezembro, porque eu estava de férias de final de ano. Foi dezembro de 2016 para 2017. E daí ele disse que ele perguntou para ela o que era aquilo, o que significava, e ela falou que tinha mandado a mensagem errada. E eu creio que ele acreditou, porque esse homem era um homem casado. Inclusive, ele foi arrolado no inquérito, né? Eu não sei se eu posso citar nomes, mas eu tenho nitidamente, eu cheguei de conhecer esse rapaz porque ele trabalhava no mesmo ramo que o Tony. Então, nesse período, aconteceu isso, e eu acho, como eu estava fora, eu acho que teve uma discussão, tanto do Tony com ela, quanto do Tony com esse rapaz, né? E quando eu voltei de férias, isso foi depois do final de ano, que eu voltei mais ou menos dia 15 de janeiro de 2017, eu perguntei para ele o que tinha acontecido, né, o que foi o desenrolar. E ele falou que a Ana disse que ia mandar uma mensagem para uma amiga, porque eles trabalhavam todos juntos na mesma empresa na época, no mesmo ramo, e foi errado para esse rapaz. E, inclusive, eu creio que ele acreditou porque o homem era casado, eu acho que tinha 2 filhas, né? Então, moravam no mesmo condomínio? Não morava no mesmo condomínio. Esse do mesmo condomínio foi um outro episódio que diz que ela estava na piscina e esse rapaz do condomínio mexeu com ela. E como daí, assim? O que ele fez? Diz que ele, como se diz, deu a entender que tinha alguma coisa rolando entre os dois ali e foi a hora que deu uma discussão, esse do condomínio, né? Então foi todas as vezes que eu fiquei sabendo de confusão deles, foi porque ele pegava alguma coisa de mensagem, de troca de mensagem dela com outros homens, ou que seria até mesmo estava dando a entender que ela estava dando trela para o outro homem. Então, assim, todas as vezes que eu fiquei sabendo foi isso. Fora isso, eu não tenho ciência, aliás, eu nunca vi ela igual ela fala, com marcas no rosto, no olho, nunca vi. E esse caso no condomínio lá? Esse caso do condomínio que foi que ela estava na piscina com as crianças, ele saiu e ele viu que esse rapaz mexeu com ela, e daí ele foi para casa. Só que esse rapaz saiu do condomínio, pegou mais 2 pessoas, parente dele, ou 2, ou foi 3,
entrou no condomínio e foi para cima dele. Só que como ele tinha muito domínio de artes marciais, ele conseguiu se defender dos 3. Só que o condomínio, esses 3 rapazes entrou dentro do carro do rapaz, dentro do condomínio, para agredir ele. E ele se defendeu. 3 contra 1, a única chance que ele tinha era se defender, porque senão ele teria morrido ali na hora. E, inclusive, esse rapaz é testemunha dela, né? Então, dá-se a entender que realmente tinha um caso ali, né? Porque agora ele vem como testemunha dela? Testemunha de defesa dela? E você sabe o que deu do processo? Eu sei que deu do processo foi que ele pediu uma indenização. Porque ele levou uma garrafada, teve lesões, e ele pediu uma indenização, ao qual a indenização saiu pós a morte do Tony. Não foi o Tony que chegou de pagar essa indenização. Eu fiquei sabendo que a Ana Cláudia pagou essa indenização para ele. Só que assim, não sei. A única coisa que eu sei, porque na época ela mencionou, posso falar o nome? Pode. O Tadashi pediu uma indenização e quando terminar eu vou ter que pagar para ele. Mais essa dívida que eu vou ter que pagar. E quem avisou você que o Tony havia sofrido o atentado? Um atentado. Então, nesse dia, a gente estava organizando o aniversário do meu filho, de 1 ano. E daí eu tinha combinado com a Ana que eu iria deixar o meu neném na casa dela, para que eu ia trabalhar e no final do dia eu ia para lá para a gente organizar as coisas da festa do neném. Porque o neném fazia 1 ano no dia que o Tony veio a óbito. Fez 1 ano. Então, assim, aí eu fui cedo, eu e uma amiga minha de trabalho, que a gente ia pro trabalho, aí eu deixei ele com a Ana. Eu até estranhei, porque o Tony não costumava malhar durante o dia, ele malhava à noite. Quando eu cheguei lá, era umas 6h40, mais ou menos, aí eu perguntei, cadê o Tony, né, que eu não vi o carro. Ela falou assim, ele acabou de sair, você não encontrou com ele na portaria? Eu falei, não, ele foi para onde? Ela falou assim, ele foi para academia. Eu falei, mas ele não malha à noite? Ela falou assim, sim, mas hoje ele resolveu ir durante a manhã, porque ele queria estar aqui para a gente finalizar a organização da festa. Aí eu fui pro trabalho, né, deixei o neném com ela, fui pro trabalho. Quando eu cheguei na altura ali da Santa Casa, eu recebi a ligação. Um pouco antes ela tinha mandado fotos dela passeando com o neném no condomínio. Aí ela me ligou em gritos, gritando, falando assim, aconteceu uma tragédia. E assim, eu parei o carro ali naquele momento na frente da Santa Casa. Aí eu falei, fala o que aconteceu. Na minha cabeça veio a imagem do neném, né? Porque ela estava com o neném, poucos minutos antes ela estava tirando foto do neném junto com ela. Aí ela falou assim, o Tony foi alvejado. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, volta para casa porque eu vou deixar o Arthur com a vizinha e as meninas com a vizinha que eu tô indo lá pro hospital. Aí eu falei assim, para qual hospital você tá indo? Ela falou assim, pro Santa Rosa. Aí eu falei para ela assim, então leva a bolsa, leva documento, leva tudo as coisas, leva talão de cheque, porque eles vão pedir um cheque calção lá para dar entrada na internação dele, que eu tô indo para aí. Aí eu fui para casa dela, né? Aí liguei para a mãe dela, só que quando eu cheguei a mãe dela já estava lá, na casa dela. Aí eu deixei as crianças tudo com a mãe dela e fui atrás da minha mãe, para me avisar a minha mãe e levar minha mãe até o hospital, para a gente ir para lá, né, para ver o que estava acontecendo. Aí quando eu peguei minha mãe, eu liguei para ela falou assim, nós não estamos no Santa Rosa, nós estamos no HMC. Aí eu falei assim, tô indo para aí. Eu nem sabia onde que era esse hospital, porque estava recém-inaugurado, então eu tive que ainda colocar no GPS. Quando eu cheguei lá no hospital, ele já tinha entrado, né? Eu não consegui mais ter contato com ele. A única pessoa que nos falou o que aconteceu foi ela, porque ela falou assim, ele entrou e eu consegui entrar. Ela foi a única pessoa que conseguiu entrar, porque estava bem na época da pandemia, e a gente não conseguia entrar. Eu falei assim, mas ele falou alguma coisa, foi assalto? Ela falou assim, não, ele falou que foi confundido. Ele falou que o cara chegou e perguntou se ele era um policial, e ele falou que não,
Não falou nomes. Aí depois que ela foi, falou assim, ele falou pra mim, depois que ela teve contato com ele, pós-cirurgia, ele falou que o cara chamou ele de Michel, e ele foi confundido com esse Michel. Aí ela pegou, no outro dia ela foi e me mandou umas coisas, falando assim, realmente foi para esse Michel, porque olha aqui, o Tony tinha 2 kimonos, um kimono preto e um kimono azul. E todos os dias ele ia para a academia com esse kimono preto. Neste dia, o kimono preto dele estava sujo. E ela deu o kimono azul para ele ir. E daí ela foi e me falou assim, olha a coincidência, ela mandou uma foto que está o Tony com vários amigos da academia, e os únicos 2 que estavam de kimono azul, era o Tony e o Michel. Ela falou assim, olha a coincidência, só o Tony e o Michel tem kimono azul. Só o Tony e o Michel tem Corolla. Só o Tony e o Michel têm a mesma altura e tem uma tatuagem com 3 cruzes aqui no pulso. O Tony tinha uma tatuagem igual a desse Michel. Então, assim, tudo levava a entender, e ela trabalhou na nossa mente para que a gente acreditasse nisso, porque era muita coincidências desse Michel. O porte físico, o kimono azul, porque o Tony não gostava desse kimono azul, e nesse dia ele estava com o kimono azul. Eu falei assim, mas como que ele foi com esse kimono azul se ele gosta do preto? Ela falou assim, porque o kimono preto dele estava sujo, e ele não achou o kimono preto. Então, assim, eu não sei se ela já estava pesquisando a vida desse Michel para montar isso tão rápido, porque, gente, esse Michel, até por coincidência, esse Michel é até da mesma cidade de nós, de Rondônia, esse Michel é. Então, assim, ela me mandou várias coisas, começamos a investigar a história desse Michel. Então, assim, eu não sei. Só pode que tinha muito bem planejado essa coincidência com esse Michel, porque é muitas coincidências. E ela que programou passeata, seguindo justiça. Sim, tanto é que tudo foi ela que organizou. As camisetas foi ela que fez. Ela convocou todos os amigos, porque eu não tinha contato dos amigos dele, porque ele participava de um grupo de motocross. E ela que tinha contato com esse grupo de motocross. E ela convocou todos do grupo de motocross para ir nessa carreata. Ela organizou a carreata, ela fez as camisetas, ela que pediu para a gente acionar o Arthur Garcia para fazer entrevista, para poder ter mais repercussão e a gente tentar descobrir. Então, assim, porque na minha cabeça, ele tinha sido enganado, por engano, então ele só estava na hora errada, no lugar errado. Eu jamais iria imaginar que pudesse partir dela. Então, assim, tanto é que por várias vezes que eu estive na delegacia, todos os meus depoimentos, todas as vezes que eu ia lá, eu percebia que eles ficavam muito perguntando sobre ela. Se eu sabia de algum caso extraconjugal, se eu sabia. Então, assim, e por várias vezes eu falei para ela, eu falei assim, Ana, eu acredito que o delegado acha que é você, que você tem alguma culpa. E ela sempre falava assim, será? Será? Eu falava assim, eu acho, porque só fica me perguntando sobre você, se eu sabia que você tinha casos extraconjugal, essas coisas. E ela só respondia, será? Sim, ela nunca, assim, sabe, falava para mim, não, eu acho que não. Eu falei assim, e com a morte dele, quem que ficou administrando a empresa? Ela mesma. Tanto é que, assim, uns 5, 6 meses antes dele vir a óbito, ele pegou Covid. E ele ficou bem debilitado de Covid. Então, nesse período que ele estava afastado, ela ficou... assumiu a frente da empresa, né? E antes dele... E como ele achava que, como ele ficou muito ruim, que ele fosse partir do Covid. E ele fez uma carta falando para como que ela devia conduzir se ele viesse a faltar, deixou senha do banco, senha das redes sociais dele, tudo nessa senha do celular dele. Falou para ela procurar todas as pessoas que eram os representantes, os donos das empresas, explicar que ela sabia conduzir, que ela tinha total ciência. Então, assim, ele deixou
tudo para ela conduzir. Então, assim, ele pensou que ele fosse do Covid. E a partir daí ela assumiu à frente da empresa e continuou. Continuou. Inclusive, assim, a maioria das pessoas se comoveu, né? Porque uma mãe de família ficar com 3 crianças, né? Que na realidade ele era o que estava à frente, né? Porque ela trabalhava, mas ela ficava mais na parte administrativa, fazendo as notas, na parte atrás, né? Nessa parte de digitar os pedidos, porque isso era uma coisa que ele não fazia. Ele falava assim: meu negócio é vender, meu negócio é atender o cliente. Então, ela fazia essa parte. Então, com a morte dele, muita gente se comoveu. Então, ela chegou a faturar muito mais do que quando ele estava vivo. Porque os próprios donos das pastas a qual ele tinha falou que o faturamento dela dobrou. Porque muita gente se comoveu. Até eu mesmo falava assim: meu Deus, eu tenho um filho só. Não é fácil você criar um filho sozinha. Então, assim, imagina 3 crianças. Pagar escola, alimentação, tudo. Então, para uma mãe sozinha, então assim, eu por muitas vezes me comovi, sabe? Alguma vez você foi à delegacia com ela? Fui várias vezes. Minha mãe ia praticamente quase todos os dias, e todas as vezes ia ela e minha mãe. Em vez em quando eu ia também, né? Porque minha mãe ficava muito nervosa, e minha mãe sempre, desde o início, minha mãe desconfiou dela. Desde o início, na hora que eu cheguei, falei: mãe, o Tony foi alvejado. Nós vamos lá para o hospital agora, porque eu não sei o que aconteceu. A mãe falou assim: eu creio que foi a Ana. E assim, por muitas vezes eu briguei com a minha mãe, com a minha tia, porque veio minha tia de fora, de Minas, que ela foi tipo uma segunda mãe para o meu irmão, né? Ela conviveu com a gente a vida inteira. Ela veio para o meu parto e ela falou assim: Vivi, foi a Ana. Foi a Ana. Algo me disse, minha mãe também, e eu falava assim: mãe, para com isso, mãe, não deixa ela perceber que você tem essa desconfiança. No dia que a gente enterrou ele, no outro dia, minha mãe fez eu levar ela lá na delegacia, porque ela queria dar o depoimento. E eu falei assim: mas a gente tem que esperar o delegado chamar. Aí ela falou assim: não, eu preciso falar com o delegado o que eu sei. Aí eu ainda falei para ela, falei assim: mãe, não deixa ela perceber que você desconfia dela, porque senão ela pode afastar as crianças de você, porque eu no lugar dela iria fazer isso. Porque como que você acusa uma pessoa de um caso tão grave como esse? Então, assim, eu defendi ela, sabe? Eu fui contra minha mãe por muitas vezes, fui contra minha tia, minha avó. Teve final de ano, quando ela foi para o Rio, que ela falou que foi assaltada lá, que roubaram o carro dela lá. Ela falou que ia passar lá na casa da minha avó, em Minas, para levar as crianças para ver minha avó. E aí minha avó falou assim: não deixa essa mulher vir aqui, porque eu sinto que foi ela. E eu nunca tive coragem de falar para a Ana, eu ficava com dó da Ana. Eu falava assim: gente, vocês não podem. A minha família inteira de Minas falava assim: não deixa essa mulher vir aqui, não deixa essa mulher vir aqui. E eu falava assim: gente, eu não tenho coragem de falar isso para ela, porque como que vocês acusam uma pessoa de um crime tão cruel desse? Então, assim, eu sempre defendi ela. Até uma semana antes da audiência de instrução, que foi quando ela confessou algo no meu coração, eu ainda falei para minha mãe, eu falei assim: se foi ela, que ela confesse. Porque se ela permanecer batendo o pé que ela é inocente, até hoje eu estaria com essa dúvida no meu coração. Então, assim, porque eu não acreditava que uma pessoa que conviveu 15 anos do seu lado, que ficou esse 1 ano, porque depois que aconteceu com ele, ela ficou 1 ano com a gente, chorando com a gente. Ela se aproximou muito mais da gente nesse período. Ela tatuou o nome do meu filho no corpo dela. Porque disse que o Tony ia fazer a tatuagem e não deu tempo dele fazer. Então, assim,
ela ficou na ferida, assim, da gente, sabe? Abraçava, chorava, convivia, vivia na minha casa, tatuar o nome de uma criança. Quantas vezes ela foi lá no meu serviço, a gente foi no hospital, pegar prontuário, entramos com processo contra médico por erro médico, porque não descobriu que o intestino dele estava perfurado na hora que ele chegou. Então, tudo eu e ela, sabe, corremos atrás de conseguir a aposentadoria das crianças. Então, assim, e depois você descobrir que foi ela, foi tipo assim, para mim foi uma punhalada nas costas. Porque eu jamais, porque assim, não por mim, não pela minha mãe, não por ele, mas assim, pelas filhas, uma mãe ter coragem de olhar para a filha e falar, eu matei o seu pai. Porque no início, as crianças estavam todas revoltadas. Falaram assim, tomara que tenha pena de morte, porque eu quero que quem fez isso com meu pai pague da mesma forma. E depois ela vem com uma conversa fiada que ele tentou matar as filhas, que ele correu atrás da filha com uma arma. Manipular a criança, igual eles estão manipulando. Isso para mim é a última, é perceber que ela só tem amor a ela mesma, que ela não pensa nem nas próprias filhas. Porque uma mãe que faz o que ela fez e ainda tentar ludibriar a todo mundo, e principalmente 3 crianças, usar 3 crianças, para mim isso aí é capaz de qualquer coisa. E durante esse ano que estava em investigação, vocês nunca ficaram sabendo que ela era uma das suspeitas? Não, nunca. Vocês só tomaram conhecimento depois do Igor ter sido preso? Somente. Ainda no dia da prisão do Igor, eu estava no trabalho, ela me ligou. Falou assim, Vivian, você tá sabendo que o atirador foi preso? Eu falei, não. Ela falou assim, foi, um jornalista me ligou. Eu tô indo lá pra porta da delegacia agora. Ela falou pra mim. Aí eu falei pra ela assim, então espera que eu tô indo pra casa pegar minha mãe e nós vamos pra lá. Aí isso já era mais ou menos por volta de 5:30 da tarde. Aí eu peguei minha mãe, fui para a delegacia, para a DHPP, ela já estava lá na porta da delegacia. Aí eu falei assim, Ana, fica com a mãe aqui, porque a mãe pode ficar muito nervosa na hora que esse rapaz chegar, porque esse rapaz não tinha chego. E eu preciso ir buscar o Arthur na creche. Mas eu vou pegar ele na creche e venho para cá. Falei, cuida da mãe. Então assim, ainda falar para ela cuidar da minha mãe, sabe? E eu deixei ela lá na porta da delegacia e fui buscar o neném na creche. Quando eu voltei, só que eu estava fui da creche, eu tinha a terapia dele, que ele tem necessidades especiais. E daí eu estava na terapia com ele, e ela me ligou e me mandou uma mensagem, falou assim, o rapaz já chegou. E ele realmente confessou que matou o Tony por engano. Aí eu falei assim, mas eu vou para aí, eu só tô saindo daqui, eu vou para aí. Aí eu fui para lá na porta, só que daí quando a gente chegou lá, era mais ou menos já umas 8 horas, e daí o delegado falou assim, pode ir embora, porque o Igor não vai sair daqui hoje. Só que ele já tinha saído, parece que por trás, a gente não viu mais ele, né, porque eu queria ver ele, eu não cheguei de ver. Você não viu ele chegando? Eu não vi ele chegando, só quem viu ele chegando foi minha mãe e ela, né, só as duas, eu não vi ele chegando. Aí eu queria ver, mas eu não cheguei de ver ele. E sua mãe falou alguma coisa da reação dela quando viu o Igor? Quando a gente chegou em casa, aí eu fui perguntar pra minha mãe, né? Aí minha mãe foi e falou pra mim assim, falou assim, Vivi, hoje eu tive a certeza, eu não te falei que foi a Ana? Aí eu falei, lá vem você de novo com essa conversa. Fiquei brava novamente com a minha mãe. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a Ana, quando o rapaz desceu, a Ana ficou igual uma estátua. Ficou estática, não teve reação pra nada. Eu que fui lá, peguei no cabelo dele, ergui a cabeça dele e falei, fala quem mandou você fazer isso com meu filho. E a Ana disse que entrou num estado de choque, que ficou paralisada. Aí, quando eu subi com ele aqueles degraus da delegacia,
Chegou lá em cima, o doutor Marcel falou para mim assim: dona Leonice, se a senhora quiser aguardar aqui, a senhora aguarda. Aí olhou para ela e falou assim: quem avisou você que o Igor, que a gente estava com o rapaz? Ela falou assim: um jornalista. Ele falou assim: tá. Se vocês quiserem aguardar, pode aguardar aqui fora. Não pode ficar aqui dentro, não. Aí minha mãe pegou e disse que saiu, né? Desceu e veio embora. Então a mãe falou assim: o jeito dela, o jeito do delegado falar com ela, a forma como ela ficou ali, eu acho que também tinha aquele repórter, o Arthur Garcia, estava ali também. A forma que ela ficou, ali eu tive a certeza que é ela, que ela tem alguma coisa a ver. E naquele momento ainda defendendo, sabe? Aí no dia seguinte, estava fazendo 1 ano que o Tony tinha falecido. Aí eu peguei e estava assim, sem condição, sabe? De trabalhar, de nada. E daí eu falei assim: Ana, a gente vai ir para sua casa, porque hoje está fazendo 1 ano que o Tony faleceu e a mãe queria ficar com as crianças, né? Aí nós fomos. Aí ela falou assim: eu tenho que atender um cliente, mas logo eu estou em casa. E esse logo eu estou em casa, ela não apareceu. Já deu 5 e pouco da tarde, eu liguei para ela e falei assim: Ana, você não disse que já vinha para casa? Ela falou assim: eu estou enrolada. Falou assim: eu não tenho como voltar, não tenho como eu ir. Depois que o Igor foi preso, aí ela foi embora. Aí ela pegou, quando foi, eu cheguei, eu falei assim: então eu tô indo embora porque eu tenho que buscar o neném na creche. Isso era umas 5:30. Aí eu fui embora. Quando foi 7 horas da noite que eu cheguei em casa, tinha 2 ligações dela no meu telefone. Só que eu não tinha atendido porque eu tava com o neném, fazendo o neném dormir já. Aí ela, não satisfeita, ligou no celular da minha mãe. Aí falou para minha mãe que ela tinha batido o carro. Isso no dia seguinte à prisão do Igor, que ela tinha batido o carro e que queria falar comigo. Aí quando eu atendi o telefone, ela falou para mim assim: tá no Viva Voz? Que ela sabia que o telefone da minha mãe só ficava no Viva Voz. Aí eu falei assim: não, eu tirei do Viva Voz. Ela falou assim: eu vou te falar um negócio, mas se você falar para alguém, eu vou desmentir, vou falar que é mentira sua. Aí eu falei assim: o quê? Ela falou assim: hoje eu paguei R$4.500 para um cara lá da DHPP me passar a informação desse Igor. E ele me falou que esse Igor está preso porque ele rompeu a tornozeleira eletrônica. E esse cara, vai sair pela porta da frente, porque ele é um moleque. E ele destruiu a nossa vida. E eu tô aqui eu bati o carro, eu tô bem transtornada, eu estou aqui na praça. Não sei que praça que era. Eu falei assim: mas na onde? Ela falou assim: eu tô aqui na rua, na praça. Eu tô procurando uma pessoa para matar esse Igor ainda essa noite na delegacia. Porque eu quero que a família dele sofra tudo que a gente sofreu. Eu quero que ele sofra tudo que a gente sofreu. Eu falei assim: Ana, o Igor é somente um profissional do crime. Se você quer matar alguém, espera ele confessar quem fez e manda matar quem fez. O Igor não tem nada a ver, o Igor não tinha vínculo nenhum com o Tony. O Igor é um profissional que alguém contrata, paga e ele executa. Então, assim, até aquele momento ali, sabe, falar que queria que a pessoa passasse a mesma coisa que a gente estava passando. Então, assim, manipulando a gente, sabe? E daí eu falei assim para ela, eu falei assim: mas você tá gastando dinheiro com policial para te dar informação. Eu falei assim: se o policial prender o assassino, eles não fazem mais do que obrigação deles. Isso é a profissão deles, eles já ganham para isso. Você, em vez de estar gastando dinheiro com as suas filhas, fazendo uma poupança para elas, você está gastando dinheiro pagando policial para descobrir alguma coisa sobre o assassino do Tony. Ela falou assim: eu já paguei e já gastei foi muito. Ela falou ainda para mim no telefone. Só hoje eu já gastei isso. E o que eu já venho gastando? Então, assim, aí eu falei assim: Ana, esse povo tá só usando da sua dor para te extorquir. Se eu souber que você tá pagando para alguém, eu vou fazer uma denúncia na corregedoria. Aí ela falou para mim assim, que se eu falasse isso para alguém, ela ia me desmentir.
Só que ela falou por telefone, né? E a ligação estava gravada. Daí, uma semana depois, a gente foi chamado lá na delegacia para comprovar, né, essa ligação que ela fez para nós. Só que até então eu não sabia, né, que estava sendo gravado e que ela era a principal suspeita, né? Você conheceu a Ediane? Não, eu não conhecia a Ediane. Por coincidência, eu trabalhava com a irmã da Ediane. E a irmã da Ediane, um dia, assim, uns 30 dias após a morte do Tony, ela me chamou e falou para mim assim: Viviane, você sabe da história da minha mãe? Eu falei assim, não. Aí ela contou a história do assassinato da mãe dela. Às vezes o caso do seu irmão vai ficar igual ao da minha mãe, porque nunca pode descobrir. Aí ela ainda me falou também que... Ela falou assim, eu vi foto do seu neném. Aí eu falei assim, como assim você viu foto do meu filho? Porque eu não... Ninguém ali do meu trabalho tinha foto dele. Ela falou assim, sua cunhada me mostrou que fez uma tatuagem do nome dele no braço e me mostrou foto dele. Eu falei assim, de onde você conhece minha cunhada? Ela falou assim, a minha irmã é manicure dela. E daí ficou por isso mesmo. Aí eu fui e perguntei pra Ana, eu falei assim, Ana, de onde você conhece a Edilana? Porque você vem aqui no meu serviço direto, nunca falou pra mim que você é amiga dela? Aí ela falou assim, não conhece a Edilana. Só que ela tinha uma história de que ela tinha pego o Covid e que ela perdeu a memória. Tudo que ela não queria falar, ela falava assim, eu esqueci, eu acho que a minha cabeça não tá boa. Depois que eu peguei o Covid, eu fiquei com a cabeça ruim. Eu esqueço as coisas. E daí passou-se mais ou menos um mês, essa Edilana pediu conta. Porque a gente deduz que ela já sabia, já tinha desconfiança que a irmã e o irmão estavam envolvidos no caso, e ela devia não querer estar ali no momento em que fosse descoberto, né, porque ela saiu com uma conversa que ia sair porque ia trabalhar com o marido, mas acabou que voltou trabalhando na mesma área, numa outra clínica, ganhando menos, trabalhando mais longe da casa. Então, assim, ficou sem entender, né, essa saída dela de lá, mas eu deduzo que era porque não queria estar ali, né, naquele momento, ou sabia alguma coisa e omitiu também, né, porque o delegado, inclusive, me falou que elas tinham telefone uma da outra no celular, e como que ela fala que não conhecia, né? E você ficou sabendo que a Ana teve um relacionamento com o irmão da Ediane? Não, eu fiquei sabendo só no inquérito. No inquérito. Antes eu não tinha ciência, não sabia. E um rapaz chamado Kleber? Esse Kleber que é o da mensagem de 2017. Esse Kleber eu fiquei sabendo. A única coisa que desse rapaz, esse Sandro, que eu desconfio, foi que assim, logo que eu ganhei neném, eu fiquei na casa deles, né? Porque meu neném foi para UTI e ficou 45 dias na UTI. E nesse período, como eu estava de resguardo, eu morava em apartamento e tinha escadas, eu não podia subir. E como eu tinha que todos os dias estar na UTI, eu fiquei na casa deles. E daí, uns 30 dias após o meu parto, a gente saiu da casa deles, e daí eu fiquei sabendo que no dia que o Tony foi buscar eu no hospital, junto com ela, ele conversou com uma prima nossa, falando assim, eu acho que eu vou ter que separar da Ana, porque eu vi uma mensagem dela trocando com um rapaz, falando que ia no dentista e não ia no dentista. Tava marcando um encontro. Só que não fala nada pra Vivian, porque ela tá pós-operada, tá com o neném em estado grave, então, assim, eu não quero preocupar ninguém daqui de casa. Então, ele tinha pego essa troca de mensagem no tablet da filha deles. Então, ela estava usando o tablet, falou para ele que ia no dentista, mas não ia no dentista. Ela tinha marcado com uma pessoa. Eu deduzo que seja esse, porque é o período que estava no inquérito, que era o tempo que ele tinha de relacionamento extraconjugal com ela, né? E como que era o relacionamento do Tony com as filhas? Olha,
ele era apaixonado pelas crianças. Tanto é que ele que buscava, ele que levava na escola. Qualquer pessoa que for naquela escola adventista, que na época as crianças estudavam lá, sempre sabia que era ele que estava lá. Dia das Mães, ele sempre estava nas comemorações de Dia das Mães. Eu não vejo uma pessoa falar que o Tony tratava mal aquelas crianças. Então, assim, eu desconheço, tanto é que, assim, eu achei, assim, um absurdo. E até mesmo as crianças, eu acho que a Beatriz, por ser uma mais velha, tem entendimento, se realmente aconteceu esse episódio, igual eu estava falando, de uma arma, sei lá, uma coisa assim, que ele correu atrás da criança, ela teria comentado com a gente. Eu nunca vi elas comentarem nada disso. E ele tinha arma? Ela fala que ele tinha. Eu nunca vi arma. Eu sei que eles estavam fazendo aquele de tiro para poder tirar o porte de arma. Só que ela fazia também. Os dois faziam juntos. Nós temos vídeos, fotos, tudo. Agora, que ele tinha arma, eu nunca vi. Nunca tive acesso a armas dele. Nunca vi. Agora, se estão falando que tem, né? Igual ela está falando... E como que nunca apareceu essas armas? E com a prisão, as crianças foram morar com a mãe materna. Na realidade, a mãe delas trabalhava na casa, sempre cuidou das crianças, né? Então, assim, quando aconteceu a prisão dela, a mãe dela já tinha, acho que uns 3 anos que a mãe dela trabalhava para ela, porque a mãe dela trabalhava antes nessa empresa de ônibus circular. Depois que a mãe dela perdeu esse trabalho, a mãe dela sempre trabalhou com ela. Então, as crianças eram pequenas, então eram criadas pela mãe dela. Então, elas têm mais afinidade com a mãe dela, né? Mais proximidade. E a mãe dela continuou cuidando das crianças, né? Desde que a Ana foi presa. E ela permite vocês visitarem as crianças? Não. Inclusive, a dona Antônia me bloqueou no WhatsApp. As crianças bloqueou a gente também. Elas não deixam a gente ter acesso o que a gente sabe das crianças é pela boca dos outros. E o que vocês sabem das crianças? Que elas estão bem, né? Porque a gente sempre tem acesso. Elas estão na mesma escola. Elas perderam a casa, né? Porque a casa, inclusive, estava no nome da doutora Caroline, né? Que está aqui no presente. A casa deles, ele comprou de contrato de gaveta. A casa que eles moravam. E assim, a gente achou muito estranho, né? Comprar da advogada que está defendendo ela, né? E nunca transferiu essa casa para o nome dele. Depois que ele morreu, a gente tentou de todas as formas, tá? Eu tenho as datas que ele comprou, as datas que ele pagou para ela essa casa, que foi a entrada, e daí continuava seguindo com as parcelas. E assim, depois que ele morreu, sumiu-se tudo, né? Sumiu o contrato de gaveta, sumiu-se, a casa não tem saldo residual nenhum. Muito engraçado. E ainda o advogado que está defendendo ela, né? E foi vendida essa casa? Não sei o que fizeram dessa casa, porque... Eles não estão morando lá, as meninas. As crianças não estão morando lá, estão morando de aluguel, estão sendo ajudadas por um grupo de amigos dele. E assim, como a casa, perante a Caixa Econômica, estava no nome da doutora Caroline Amorim, a Caixa não nos dá a informação. Aí eu fiz a denúncia, né, comprovando as datas que ele comprou e pagou os 150 mil da casa. Era só que a justiça seguiu em segredo de justiça, está seguindo o processo. Então, assim, a gente depende agora de alguém, né, que tenha na justiça e consiga, porque quando ele entrou para dentro do condomínio, ele teve que apresentar um contrato de compra e venda, porque ele não invadiu o condomínio e entrou para dentro. Cadê esse contrato? Que todo mundo sumiu com esse contrato. O Corolla dele, que estava no nome dele... Não sei como ela tirou do nome dele. Eu também entrei com o processo na delegacia de estelionato, porque eu tinha um recibo do Corolla no nome dele. Como que ela vendeu um carro sem inventariar?
Como que ela não colocou esse inventário, essa casa, sem inventariar? E a doutora Carolina Amorim tomou posse da casa? Ou fez o que com a casa? Porque, querendo ou não, se a casa fosse vendida, alguma coisa tinha que sobrar para as crianças, né? Cadê essa sobra? Para as crianças não sobra nada? Só sobra as dívidas, só sobra a dor, o sofrimento, né? Então, assim, é muito difícil, porque a gente tá, quando a gente quer fazer as coisas certas, a pessoa errada sempre está à frente. Porque um delegado, igual o dia que eu registrei o boletim de ocorrência, falar para mim que é simples, é só ir no Detran, qualquer despachante vai lá no Detran e tira uma segunda via do documento de um carro e transfere. Como assim? Cadê a justiça? Cadê as pessoas que olham isso? Que vai defender 3 menores, que perdeu tudo, perdeu o pai, a mãe está presa, e até a casa que elas moravam perderam. Você sabe se as crianças vão visitar a mãe? Não sei. Vocês não tiveram mais contato? Não tivemos mais contato. O último contato que eu tive com as crianças foi pouco antes da prisão dela. Depois da prisão dela, uma vez a gente ainda viu as crianças, e depois disso, não vimos mais. Não tivemos mais contato. Até mesmo porque eles estão usando as crianças, toda hora fica usando as crianças, que as crianças precisam da mãe, que as crianças não precisam de uma criminosa para criar elas. As crianças não precisam de uma mãe dessa do lado. O que uma mãe dessa vai ensinar para essas crianças? Elas estão bem assistidas, elas têm uma pensão, porque elas conseguiram de direito do pai, e se elas precisarem de algum auxílio, a gente pode dar. A gente dá, não precisa soltar ela para ela trabalhar para sustentar a criança, não. Porque ela não vai conseguir trabalho tão fácil assim, né? Porque não é possível que a sociedade vai... Hã? E a empresa? O que tem a empresa? A prisão dela, como que ficou? A imprensa? Empresa. A empresa, não sei, a empresa fechou, não perdeu tudo, não sei se nem deve ter dado falência, nem sei como que tá a situação na Receita Federal, porque tudo isso está no inventário, só que esse inventário não sai nunca, né? Porque não tem mais a inventariante é assassina, então assim, ninguém sabe como que tá a situação, mas que eu sei é que fechou, né? Assim, não tá tendo atividade. Mas como que tá a situação na Receita, isso aí eu não sei. Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. A senhora já mencionou a questão do veículo. Esse veículo, pelo que a senhora sabe, ela tomou posse desse veículo, vendeu esse veículo, viajou com esse veículo. O que a senhora sabe a respeito? O veículo que ele tinha, quando ele veio a óbito, ele tinha comprado em Lucas do Rio Verde. Tinha mais ou menos 30 dias que ele tinha comprado esse veículo. E ele comprou esse veículo e ele ia colocar no nome da minha mãe. Só que ele colocou no nome dele, preencheu o recibo e tudo, e veio para Cuiabá. Quando ele chegou em Cuiabá, ele deixou o recibo do veículo no Detran, só que estava na pandemia, estava fazendo só via online. Ele deixou com o despachante, que eu não sei quem é esse despachante. E ele veio a óbito. Como ela conseguiu vender esse veículo e trocar em um outro veículo, ela pegou um outro Corolla, deu o dinheiro desse Corolla e pegou um outro Corolla, um 0, e foi para o Rio de Janeiro, passar o final de ano. Na volta da viagem, ela falou que foi abordada por um carro, fechou eles e levou o veículo com todas as coisas delas. E elas ficaram na rua. Inclusive o celular, né? Inclusive celular, isso. O único celular que elas ficaram foi com o celular da criança, da menor, porque estava dentro da mochilinha dela e os ladrões não viram. Entendi. Levou notebook, levou joias, levou as coisas delas, tudo. O cachorro das crianças, o gato das crianças, levou tudo. Elas vieram embora de ônibus. Quer dizer, ela ficou com o proveito econômico do veículo, que ele tinha adquirido pouco antes de morrer, da casa. Sim. E a empresa, a senhora disse que faliu depois que ela foi presa. Mas durante um ano em que ela estava solta, depois da morte do seu irmão, ela
tomou a frente da empresa como única administradora, ela fazia negócio, a empresa estava indo bem, o que a senhora sabe a respeito? Sim, inclusive a empresa faturava muito bem, né? Ela estava tendo um faturamento bem alto, inclusive uma vez ela me falou, ela falou assim, a TF já está faturando mais ou menos 1 milhão. Então, se deduz que eles ganhavam, os contratos era 5%. Então, a faixa de 50 mil, né? Que é o que a gente disse para a sabe. senhora? Ela me disse isso. E a senhora notava que ela estava com uma vida, nesse 1 ano, né? Financeiramente tranquila, confortável? Sim, dava para notar, porque ela escancarava isso para todo mundo. Escancarava Ela como? vivia no Manso Resort. Lá, todo mundo sabe que é uma diária lá, não é barato. Teve vários finais de semana dela lá, ela vivia em São Paulo, é que agora eu não sei quem excluiu todas as postagens das redes sociais dela, mas ainda tem várias coisas Isso lá. tudo que a senhora está me dizendo depois da morte? Depois da morte. Ela vivia em São Paulo, vivia no Rio, essa viagem mesmo que ela foi assaltada, tem várias postagens, andando de asa delta, curtindo, frequentando lugares bons, então assim... Entendi. Ela mostrava para todo mundo que ela estava muito bem. Deixa eu te perguntar outra coisa. A senhora tinha um bom relacionamento com suas sobrinhas, com as filhas do Tony? Tinha, normal. De tia? Sim. Tinha convivência com elas? Sim, a gente convivia, tanto é que assim, a gente não vivia assim, um na casa do outro, né? Mas assim, finais de semana, quase todos a gente ia para lá. Minha mãe chegava sexta-feira, minha mãe ia para lá, dormia sexta, sábado, domingo, voltava na segunda. Então, assim, a nossa convivência sempre foi muito boa. Eu não sei de onde que ela tira que a gente não tinha convivência. Alguma vez a senhora viu seu irmão ser ríspido, violento de alguma forma com as filhas? Nunca vi, nunca. Ele era como a senhora disse, um bom pai, ótimo pai. Um bom pai. Inclusive eu tenho milhares de vídeos, milhares de coisas. E a senhora disse que perdeu o contato depois da prisão, né? Com as sobrinhas. As crianças, sim. Esse barulho aí. A senhora perdeu o contato com suas sobrinhas, né? No último ano. Uhum. A senhora sabe se elas têm conhecimento de que a mãe mandou matar o pai? Então, na época que eu tive contato, elas falavam para nós que foi antes da audiência de instrução. A maior falou para mim assim, eu conversei com ela, falei assim, o que você acha de tudo isso? Ela falou assim, eu acho que a minha mãe é inocente porque a minha mãe amava meu pai. E eu falei para ela, mas você acha que sua mãe estaria presa ainda se a sua mãe fosse inocente? Ela falou para mim assim, a polícia também erra, tia. Porque eu já vi vários casos que a polícia errou. Entendi. Só que, depois da audiência de instrução, a qual ela confessou, eu não tive mais contato com as crianças. Então, eu não sei o que as crianças sabem ou o que as crianças pensam a respeito disso. A senhora já mencionou a ligação que ela teria feito para a senhora no dia que disse que estava procurando alguém lá na praça para matar o Igor. Sim. Né? A senhora se lembra se ela estava na companhia de uma das filhas quando estava procurando essa pessoa para matar o Igor? Estava, ela estava com a menor, com a Ana Lívia. Porque ela falou assim, eu bati o carro. Aí eu falei assim, você tá com quem? Aí ela falou assim, eu tinha ido buscar a Ana Lívia na creche, na escola. E eu bati o carro, e eu tô com a Ana Lívia aqui, mas eu tô procurando alguém para matar o Igor. Aí eu percebi que na voz dela, ela tava tipo, parece que ela tinha bebido um pouco, tava meio alterada. Eu falei assim, Ana, vai para casa, leva a Ana Lívia para casa, porque pode acontecer alguma coisa. Deixa eu ver se eu entendi, ela tava conduzindo um veículo, embriagada, caçando um pistoleiro para matar o Igor na companhia da filha menor, é isso? Da filha menor, sim. Ela bateu o carro, inclusive, eu até falei para ela, eu falei assim... Mas você tá na onde? Ela falou, tá na praça. Eu não sei que praça que era, onde que era, mas ela disse que bateu a roda do carro. Eu falei assim, mas a Ana Lívia machucou? Ela falou assim, não, porque eu bati só a roda do carro no meio-fio. Não foi assim um acidente grave. Entendi. Deixa eu lhe perguntar outra coisa.
Seu irmão, antes do fato, dias antes do fato, ele informou se ele estava com a intenção de separar-se dela e se ele havia comunicado isso a ela? Sim, falou. Explica para nós detalhes disso, por favor. Ele falou para mim assim que ele queria se separar. Só que assim, eu não acreditava muito nessa separação, porque eles acabavam às vezes discutindo e voltando. E daí eu peguei e falei para ele, mas você tem certeza? Eu falei, por quê? Ele falou assim, a Ana brigou comigo, me colocou para fora de casa, eu tô no hotel. Ele ficou 1 semana no hotel. Aí ele falou assim, nessa semana que eu fiquei aqui no hotel, eu conheci uma pessoa. Só que essa pessoa é uma pessoa de família e ela não tem filhos, é uma servidora pública, e ela falou para mim assim, que ela só iria... que se ela só aceitaria continuar conversando comigo se eu finalizasse o meu casamento. E como eu quero separar da Ana, então eu acho que agora vai ser o momento. Só que daí depois disso, ele ficou essa semana no hotel, né? E depois dessa semana eles voltaram. Então assim... Aí eu fiquei sem entender. E eu cheguei logo depois do assassinato, eu cheguei de conversar com a Ana. Eu falei assim, Ana, o Tony disse que falou para você que ele queria separar e que tinha conhecido uma pessoa. Ela falou assim, pois é, ele me falou, mas essa pessoa não teve importância, tanto é que ele voltou para casa. Mas essa conversa foi depois da morte do Tony? Depois da morte do Tony. Eu e ela, eu fui lá na casa dela, na casa dela, chamei ela dentro do meu carro e nós ficamos dentro do carro conversando. E eu perguntei para ela, porque a minha desconfiança nunca foi da Ana. Eu desconfiava dessa outra pessoa. Eu falei, será que essa outra pessoa não tem... um ex-namorado, alguém, e pudesse saber que o Tony estava interessado nessa moça, ou que tinha alguma coisa, sei lá, e pudesse fazer alguma coisa com ele. Então, assim, a minha desconfiança, tanto é que eu falei para ela, eu vou lá na delegacia e vou contar isso pro delegado. Aí ela falou assim, não faz isso, porque você vai ficar denegrindo a imagem do Tony. A gente não tem que ficar denegrindo a imagem dele. Entendi. Tem umas mensagens de WhatsApp juntadas nos autos, foi a senhora que forneceu para a delegacia? Foi. Ele comunicando que estava pensando em se separar, que tinha conhecido uma pessoa. Tá. Vamos, Sérgio. Encerramos aqui, excelência, as perguntas. Obrigado. Doutor Sérgio, tem pergunta? Não? Defesa? Boa tarde, Viane. Boa tarde. Você sabe dizer qual era o regime de casamento do seu irmão com a Ana Flor? Eu não sei, mas assim, eu deduzo que não tinha, que era em comum tudo, porque quando eles casaram, eles não tinham nada, né? Assim, ele já tinha uma empresa, porém era uma empresa pequena. E ele era muito jovem, né, na época, ela também, então assim, não... O regime deles era total de bens. Total de bens. Uhum. Você, depois que ficou sabendo que o delegado confirmou com você que a Ana teria, tanto é que ela confessou em juízo, contratado alguém para matar o seu irmão, você chegou a levar para o delegado ou então para o Ministério Público, você chegou a levar esse monte de fotos que você disse que tem, filmes do Tony com as crianças, você chegou a levar para o delegado ou levou para o Ministério Público? Apresentou? Não, porque não me foi solicitado, mas eu tenho tudo em aqui. Eu cheguei de levar para a imprensa, eu coloquei todas as fotos na imprensa. Mas se tivesse sido me solicitado, eu tenho todas elas em arquivo. Bom. Quem é o William? O William é meu primo. Seu primo? E o seu irmão chegou a brigar com o William? Eles tiveram uma discussão. Qual foi o motivo?
A Ana falou que a esposa do William havia mandado uma mensagem para o Tony. Só que nem o William e nem a gente nunca viu essa mensagem. Só a Ana que viu essa mensagem. Agora eu vou dizer para você está com um informante, mas a sua mãe disse aqui que foi problema do Tony ter dado em cima da esposa do William. Sua mãe que falou, eu só estou comentando. Então sua mãe está mentindo. Não, eu não estou falando que minha mãe está mentindo, eu estou falando... Eu só estou perguntando, doutora. Mas a mãe dele falou aqui. Falou. Isso? Sim. Eu não estou falando nada, não. Ah, então tá bom. Tá gravado. O que eu tenho a ciência é que a esposa do William mandou uma mensagem para o Tony. O Tony retribuindo mensagem, eu não tenho essa ciência, não. Tá bom. Agora, uma pessoa pode mandar uma mensagem para mim quantas vezes quiser. Agora, eu retribuir é muito diferente. Então, me diz uma coisa. O Tony falou que queria separar, porque tem mensagem, você mostrou para o delegado, dizendo que o Tony teria conhecido. Mas o Tony chegou a falar se teve algum relacionamento com essa mulher que ele conheceu? Não, inclusive está nos autos do processo, a qual ele fala: eu não sou homem de trocar família por mulher. Eu tenho essa mensagem nos autos do inquérito. Ele falou assim, eu só vou assumir um outro relacionamento quando eu estiver separado da Ana. Tá bom. Você falou que não viu. Você convivia direto dentro da casa deles? Não, porque eu tenho minha vida também. Tá. Então você... Eu ia para lá mais finais de semana, quando tinha festas, aniversários. Inclusive, eu jamais iria deixar o meu filho com uma pessoa que eu não tenho convivência. E ela jamais iria tatuar no corpo dela o nome de uma pessoa com a qual ela não tinha convivência. O Tony chegou a responder algum processo de violência doméstica contra a Ana Cláudia? Não que eu tenha ciência. E essa confusão que tem, que todo mundo falou, da briga que ele teve com o Sérgio, você teve ciência? Tive ciência que ele falou que o Sérgio Tadashi deu em cima da Ana, e ele foi para a casa dele. O Sérgio Tadashi saiu do condomínio, pegou 2 homens, incluindo ele, 3, a terceira pessoa, e entrou no condomínio para agredi-lo. E ele, como tinha domínio das artes marciais, ele se defendeu. Só com a mão? Não, ele quebrou uma garrafa e se defendeu, porque 3 contra 1, se ele não se defendesse, ele teria morrido ali na hora. Qualquer um no lugar dele faria o que ele fez. Até eu mesmo. Para se defender, a gente faz qualquer coisa. Ótimo. A senhora diz que para defender, a senhora faria qualquer coisa. É isso? Sim. Para me defender na hora alguém estiver me agredindo, eu tenho que fazer. Eu não vou esperar alguém me agredir e ficar quietinha, sem me defender. A senhora disse que levava e deixava o seu filho com a Ana Cláudia, é isso? Sim, no dia da festa. Só no dia das festas ou antes também chegou? Ela já chegou de cuidar do meu neném, sim. Então, na realidade, ela também cuidava bem, não só do seu filho, como das filhas dela também. Sim, ela nunca, em momento algum, alguém aqui mencionou que ela fosse uma má mãe. Ela sempre cuidou das filhas dela. Por isso mesmo que demorei tanto para acreditar que ela seria capaz disso.
Nada mais, excelência. Muito obrigado. Jurados, pergunta? Não, é encerrado o depoimento.